Hoje é dia de conhecer o trabalho missionário da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em Pistoia, na Itália. Culto à Grande Comissão celebra os 162 anos da IPB com foco nas novas gerações. Você vai visitar a maior coleção particular de Bíblias do Brasil e uma das maiores do mundo. Junta Missionária de Pinheiros doa a Bíblia em Braille para a SBB. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Sexta-feira. Terminou a semana, passou rápido essa semana, né, Tainá? Semana voou, gente. Verdade, está começando o nosso Notícias do Bem, então, dessa sexta-feira. A partir de agora você vai ter todas as informações aqui a respeito da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a respeito dos campos da nossa Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as informações que fazem parte do seu dia a dia, tudo que você precisa saber também, economia, agronegócio, enfim, todas as informações, ciência e tecnologia, tudo isso para você aqui no nosso Notícias do Bem, a partir de agora. Aproveita que você está no nosso canal aqui, faz o quê? Se inscreva lá em cima, ative o sininho para você ser notificado sempre que um conteúdo novo for ao ar. E claro, logo abaixo do vídeo, gente, tem um joinha, uma mãozinha. Só você dá um like lá, vá. Clica e aí dá um like para que o vídeo também tenha uma maior visibilidade. É verdade. Compartilhe, né, o nosso link, compartilhe o link da IP Pinheiros, youtube.com/ipinheiros, para sua família, para os seus amigos, para os seus irmãos da igreja, para que mais pessoas possam ser abençoados com essa programação, para que a gente possa ser mais relevante na plataforma, para que possamos alcançar cada vez mais pessoas. E aí você ativando a notificação, toda vez que começar um programa novo aqui na IPP TV, sempre que tiver um culto começando na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, você vai ser lembrado, né? Você vai receber a notificação aí no seu equipamento para que você possa acompanhar com a gente. Exatamente. Então, vamos começar. Vamos lá. A Junta Missionária de Pinheiros fez a doação de Bíblias em Braille para a SBB. No total foram 38 livros que serão encaminhados para a Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil. O Agenor e a Helenita se conheceram há 20 anos. Na adolescência adquiriram a deficiência visual, mas isso não impediu que caminhassem juntos. Hoje, frequentam as rodas de conversa da campanha Doe a Bíblia para Cego Ler, da Sociedade Bíblica do Brasil. E olha, é muito amor envolvido. Sempre eu e ela. Foi um momento maravilhoso. Um momento assim que Deus preparou, vai. As reuniões acontecem todos os meses e tem a proposta de acolher os deficientes visuais. Um dos objetivos é que eles criem essa autonomia. Então a gente é contra a institucionalização, ou seja, que ele fique só dentro da casa, que ele não tenha locais para ir. Então só o fato de vir até aqui é algo que supera expectativas e barreiras que às vezes a própria sociedade impõe para eles. O que vocês fazem aqui nos encontros? Esses encontros, a gente acolhe a pessoa com deficiência. Então os temas que a gente trabalha, eles são planejados de acordo com as necessidades trazidas por eles. Então, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre direitos. Houve uma demanda que desconhecia os direitos que existem hoje no país para as pessoas com deficiência. Além disso, a gente traz assuntos do cotidiano, sobre depressão, sobre família, enfim, como qualquer um de nós temos necessidades, expectativas, a pessoa cega também. No encontro de hoje, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por meio da Junta Missionária, doou 38 livros da Bíblia em Braille para a Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil. Além de promover a inclusão social, a doação da JMP segue a sua missão de anunciar o Evangelho para todos. Olha, sempre é bom parcerias com a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós temos uma preocupação como igreja, que o Evangelho seja levado a todos os povos, a todas as pessoas. E a Bíblia em Braille, para essa associação, não só para ela, mas para tantas outras, é uma tarefa urgente e é um dever da igreja providenciar que a palavra de Deus chegue em cada lugar, a cada pessoa. É um trabalho evangelístico, é um trabalho missionário, é um trabalho social. Então, a Junta Missionária de Pinheiros é parceira, sempre presente da SBB,
E é mais um passo que nós estamos dando para alargar mais as nossas parcerias. Parabenizamos o projeto Bíblia para o Cego Ler e todos os demais projetos que a Sociedade Bíblica do Brasil tem desempenhado para levar o Evangelho, a palavra escrita, a palavra auditiva, em tantos lugares do nosso país e do mundo. Então, para nós é motivo de festa estarmos aqui, presenciar, ouvir o efeito benéfico que causa nas pessoas. Tivemos um momento devocional, um momento de compartilhar da palavra, maravilha pura, bênção pura, como eu costumo dizer, só coisa boa. Glória a Deus pela SBB, né? E glória a Deus pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E nós estivemos ali assim que a igreja fez a doação e agora, né, presencialmente aqui com a Bíblia já impressa, né, pastor Mariano? E nós somos gratos, tá bom? Somos gratos. Nós tínhamos até algum material de Bíblia, mas agradecemos também essa Bíblia, né, de luxo, né, que vem para a DVEB e para todos, né, não é nosso, a DVEB é de quem frequenta a DVEB, né? Então está lá, né, nas nossas reuniões pode ser pedido para ser usado, nós usamos na hora da pregação, quando nós fazemos algum devocional e, enfim, a palavra de Deus tem que ser usada, né? Então queremos agradecer, estamos felizes. A junta recebeu uma homenagem da Sociedade Bíblica do Brasil. Para nós foi uma alegria muito grande receber a Junta Missionária de Pinheiros hoje aqui na Secretaria Regional de São Paulo. Por quê? Porque nós estamos assim muito alegres dessa parceria que nada mais é fruto daquilo que já acontece na missão da Sociedade Bíblica do Brasil e a missão, na verdade, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quando duas missões como essa se encontram. E, na verdade, a SBB pertence a todas as igrejas. Mas nessa parceria de hoje, a decisão da nossa acolhida, tanto dos deficientes visuais que estão aqui no encontro dos DVs, como a gente chama, onde a gente tem uma roda de conversa, a gente resolveu fazer a homenagem, entregar um quadro, um certificado, porque a Junta Missionária de Pinheiros participou fazendo a doação de uma Bíblia em Braille que foi direcionada para a ADVEB, a Associação de Deficientes Visuais Evangélicos do Brasil, que fica aqui em São Paulo também. Por isso, da nossa alegria, para nós está sendo uma tarde muito emocionante e ao mesmo tempo de gratidão a Deus, porque a Sociedade Bíblica do Brasil, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, através da Junta Missionária de Pinheiros, estamos alcançando vidas com a palavra, ou seja, a Bíblia em Braille, transformando muitas pessoas naquele lugar. E assim fica a nossa gratidão a Deus e agradecendo aí também na pessoa do reverendo Arival, o pastor Mariano, que conduz ali a Junta Missionária de Pinheiros, que inclusive hoje ele trouxe a devocional, e a nossa gratidão a toda a igreja que assim, na sua fidelidade, contribui para a semeadura da palavra. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, bacana, né? A Junta Missionária de Pinheiros, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, sempre parceira, né, da Sociedade Bíblica do Brasil, e a Sociedade Bíblica é nossa parceira em vários eventos, né, em várias situações, né, Tainá? Mais um trabalho aí, é o Evangelho alcançando a todos, isso é muito bom. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, está a maior coleção particular de Bíblias e literaturas ligadas ao cristianismo do Brasil e uma das maiores, gente, do mundo. Pois é, eu fui conhecer o acervo, que pertence ao presbítero Antônio Cabreira, fui ver de perto algumas dessas raridades. Olha, são muitas raridades, tem muita coisa realmente na biblioteca, a gente nem conseguiu mostrar tudo. A gente vai mostrar um trechinho para você do nosso quadro ipp.doc. Nessa parte aqui da biblioteca, a gente tem as primeiras edições de Martinho Lutero. O que são as primeiras edições? São aquelas edições originais do ano em que elas foram publicadas. Então aqui a gente tem uma coleção, todos os trabalhos de Martinho Lutero, essas primeiras edições, elas estão aqui. E é muito importante a gente poder estudar isso e entender o que se passava na cabeça dos reformadores. E aqui a gente tem algumas peças importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a primeira edição incontrável das 95 teses, aquela que ele foi excomungado pelo Papa. Esse livrinho pequenininho aqui é o John Eck, quando ele fala que quando uma moeda tintilava no purgatório, uma alma saltava. Então tudo isso foi o que levou Lutero a ser contra
essa questão das indulgências, e isso daqui é uma obra magna de 1534, isso aqui é a primeira edição da Bíblia de Lutero. Então, a Alemanha ela tinha vários dialetos e Lutero o que ele queria era ter uma língua que captasse a língua das crianças, das mulheres nas casas, dos homens nos mercados, e ele fez isso quando ele traduziu a Bíblia para a língua original, para o alemão, porque até então a Bíblia estava basicamente em latim, ou no grego, ou no hebraico, e em latim, e parava por aí. Então os reformadores eles tinham uma intenção de traduzir a Bíblia para a língua nativa, porque quando um país tem a Bíblia traduzida para a sua língua nativa, ele muda completamente, como por exemplo no Brasil a gente tem a Bíblia para o português. Então todas essas edições aqui são de Martinho Lutero e daquela época antiga. E uma das coisas que os reformadores faziam muito, eles começaram a musicar os salmos, principalmente Calvino. Então isso daqui, por exemplo, é um antifonário, e esse antifonário é quando a gente começa a musicar. Você consegue ver por aqui, ó, você consegue musicar e fazer aqueles cantos, você tem depois os cantos gregorianos, mas todos eles davam, eu diria assim, esse tipo de louvor que a gente tem na igreja hoje, em que as coisas começam a mudar e as coisas começam a avançar. Então eles tinham essa preocupação. Lutero dizia que a música era a asa da pregação, não apenas a emoção, mas eu acho que essa adoração também tem que ser feita com honra e reverência, e esse aqui é o começo de musicar, desde lá de Davi com a harpa, os reformadores também tinham essa preocupação. Pois é, eu queria dizer que esse antifonário aí é escrito à mão, tá? São raridades, assim, são realmente preciosidades. Passei a manhã toda gravando lá com o presbítero Antônio Cabreira e a gente não conseguiu cobrir nem 10% de tudo que ele tem lá, porque é realmente muita coisa, a gente precisa voltar, inclusive. Daqui a pouquinho essa reportagem completa, né? Na verdade é um mini documentário, é o nosso ipp.doc. Você não pode perder, é realmente muito interessante, tem muita coisa bacana pra gente conhecer lá. Nós ficamos impressionados aqui acompanhando esse material e eu espero, né, que você... Espero não, tenho certeza que você também vai ficar impressionado, né? Porque é uma matéria linda. A busca pela cura ou tratamento eficaz visando o bem-estar das pessoas é o que movimenta a pesquisa clínica, a mais recente, cercada de ansiedade e feita em tempo hábil, foi a vacina para a Covid-19. Pois é, para a gente falar mais sobre esse tema, nós vamos receber a pesquisadora clínica Flávia Miguel aqui no nosso Notícias do Bem, e você também pode participar com a gente. Deixe aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. Você pode perguntar a respeito tanto da pesquisa clínica, tanto falar a respeito da nossa entrevista, dessa entrevista do dia, como também sobre todos os outros assuntos que fazem parte do nosso Notícias do Bem. O programa é seu, então contamos com a sua participação. E durante este mês em que comemoramos o aniversário da IPB e o mês do presbiterianismo e missões na igreja, nós estamos conversando todos os dias com missionários da Junta Missionária de Pinheiros para conhecermos ainda mais os trabalhos e ações desenvolvidas. Pois é, e hoje nós vamos ter o prazer de receber o pastor Samuele Baroncelli, da Chiesa Evangélica Presbiteriana de Pistoia, direto da Itália. Ele está aqui para falar com a gente. Reverendo, que prazer essa ligação direta, né? Brasil-Itália aqui, para a gente falar a respeito do trabalho missionário da IPP no outro continente. Seja muito bem-vindo ao nosso Notícias do Bem. Muito obrigado, irmãos. É um privilégio e uma honra estar aqui com vocês. Bom dia para todas, as bênçãos do Senhor para todo mundo aí. Muito bom. Eu vi que o senhor está acompanhado da Érica. Que prazer tê-los aqui com a gente. Muito bem acompanhado tê-los aqui com a gente hoje do Notícias do Bem. Como é que vocês estão aí? Conta pra gente como é que tá o movimento aí na Itália? Até porque a gente está num momento de retomada aqui no Brasil, a gente também, acho que a gente pode começar a partir daí, né? Como é que tá o trabalho da Chiesa Evangélica aí em Pistoia, a partir desse avanço da vacinação? Como é que tá essa situação na Itália e como é que vocês estão conseguindo fazer o trabalho aí? Nós estamos bem, Tainá, como família, graças a Deus. O trabalho da igreja subiu aí sofreu um tempo bastante difícil, né? Como é imaginável nesse tempo de Covid, nesse último ano e meio. Agora que as barreiras, as limitações foram aí, terminaram, nós retomamos aí os nossos trabalhos, os nossos projetos. Graças a Deus estão indo bem.
temos projetos de encontros para mães, que a Érica faz encontros para mães de crianças pequenas. Temos vários grupos de crianças aí na igreja se encontrando e sendo discipulados. Graças a Deus, temos também 2 projetos, 2 campos missionários que estão se abrindo, pela graça de Deus, fora de Pistoia. Um em La Spezia, que é uma cidade perto de Otuária, perto de Gênova, e é a cidade onde, na metade do 1800, começou o trabalho evangelístico na Itália mesmo. É aí que partiu tudo, pelos missionários ingleses. E outro trabalho está começando em Roma. Então, graças a Deus, estamos cheios de trabalho para trabalhar no reino, que é o melhor trabalho que existe, né? Dá muita felicidade. É verdade, é verdade. Olha, só para localizar a gente aqui geograficamente, temporalmente, Pistoia fica em que região da Itália? E aqui 10 para meio-dia agora. Que horas são aí na Itália? Aqui são 10 para 5 da tarde. 10 para 5 da tarde. E Pistoia fica em que região? Fica na Toscana, né? No centro da Itália, a região da Toscana, a região, né, tão linda, tão famosa, né, por toda a beleza natural e todas as outras belezas artísticas. E Pistoia fica exatamente mais ou menos no meio do caminho entre Florença e Pisa. Então estamos aí no norte da região toscana, mas no coração da arte e do patrimônio artístico da Toscana. É uma região realmente maravilhosa. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer Florença, enfim, apaixonante. É uma região da Itália que nos apaixona a todos. Ai, que bom, olha só, eu já vi fotos, acompanho, né, algumas notícias, quem sabe um dia ter oportunidade de ir aí conhecer a igreja de Pistoia, também será uma grande oportunidade, vamos lá, né? Se Deus quiser. Mas, reverendo, conta pra gente um pouquinho, Nós estamos bem Pode falar. Nós estamos bem pertinho de Florença, estamos a 30 quilômetros de Florença, do centro de Florença mesmo. Então são 20 minutos de carro, 25 minutos de carro, e 45 quilômetros de Pisa. Então, estamos bem perto de todos os lugares mais bonitos da Toscana. É verdade. Ai, que bom, gente, muito bem localizado. Então, conta pra gente um pouquinho dessa parceria, desse trabalho em conjunto com a Igreja Presbiteriana, dessas ações, né? No final do ano passado, nós tivemos vocês aqui, né? O senhor foi ordenado, pastor. Fala um pouquinho pra gente desse trabalho, pastor. Nos conte um pouquinho dessa história. Fala aí, Érica, alguma coisa. A Érica. Em português melhor do que eu. Vamos lá, Érica. Explica aí. Bem, pela misericórdia de Deus, nós tivemos que zerar esse projeto de plantação algumas vezes, né? Porque nós fomos surpreendidos com mudanças no contexto social, no contexto mundial, especialmente por conta da pandemia, né? Lembrando que a nossa igreja, nós chegamos a fazer o primeiro culto, depois ela foi fechada, passou vários meses fechada, então quando nós reabrimos, tivemos que reabrir nessa nova ótica. Muitos dos planos que a gente havia feito, nós não pudemos fazer nos moldes que havíamos pensado por conta das restrições. A gente continua tendo que reprogramar o percurso. Cada vez que as medidas elas são mais, digamos, elas são abaixadas, as medidas por conta da pandemia, nós tentamos sempre colher a oportunidade. Nós ainda temos algumas restrições agora, né? Por isso, por muito tempo nós não podíamos mudar de região, né? Por isso que nós aproveitamos agora essa abertura para poder diligenciar melhor o trabalho que o Senhor mesmo começou a fazer na região da Ligúria e em Roma. A gente só tenta não atrapalhar o que Deus está fazendo, né, amor? A vacinação na Itália está indo bem, nós estamos a quase 80% da população adulta vacinada, porém o número de contágios continua a aumentar em algumas regiões, então a gente fica clamando ao Senhor
para que isso não tenha uma influência negativa sobre a nossa liberdade de nos reunir e fazer, e especialmente viajar de uma região para outra. O que nasceu na nossa igreja e que, graças a Deus, mesmo com a pandemia, nós pudemos continuar fazendo, foi o trabalho com famílias. Né? Não foi uma coisa que a gente exatamente planejou, o Senhor nos deu uma intuição para fazer 2 encontros para a família. Daí, não foi, amor? Surgiu todo esse trabalho maior, que nós temos, inclusive, colaborado com o missionário Gerson e Fabiana, da Missão Ágape, que tem sido muito importante para nós. Eles trabalham com fantoche, então temos feito evangelização nas praças, e a partir desse trabalho com as crianças, são as crianças que estão trazendo seus pais para a igreja. Todas as igrejas agora, por conta do verão, estão fechadas, né? Nós vamos ter um momento de recesso também agora nos próximos dias, mas em setembro nós vamos voltar de novo com a programação para famílias, com crianças e para os casais. Érica, aproveitando que você falou, né? Oi, pastor, pode continuar, pois não. Não, perdão, estava dizendo que trabalho com famílias é o nosso foco principal. Né? Exatamente. Aproveitando esse gancho, tem um vídeo muito bonito da igreja aí de Pistoia que a gente recebeu aqui também, e que apesar de estar em italiano, apesar de estar narrado em italiano, a gente consegue entender algumas partes, acho que todos vão conseguir entender algumas partes, mas que mostra o foco da igreja de Pistoia para a família. Então eu queria mostrar esse vídeo aqui para os nossos web telespectadores. La Chiesa non è un posto da vivere soltanto nei momenti importanti della vita. La Chiesa è famiglia, la famiglia di Dio. La Chiesa Presbiteriana di Pistoia è il posto giovane per la tua famiglia. È la Chiesa decisiva, una Chiesa missionaria, una Chiesa biblica. Ti aspettiamo. Tá lindo esse material, né? E assim, a gente reconheceu algumas cenas aí, reconhecemos algumas paisagens, bate aquela saudade. Agora, eu queria que vocês falassem exatamente a respeito desse trabalho que vocês vêm desenvolvendo, como é que está sendo a receptividade. Porque a gente sabe que o Velho Mundo, hoje, ele é um campo missionário imenso. A gente sabe que a fé reformada que começou no Velho Mundo, hoje carece dos missionários que vêm do Brasil. E como é a receptividade com relação à palavra, com relação à palavra reformada especificamente? Olha, irmãos, nós estamos encontrando aqui, como era previsível, conhecendo o campo italiano, sendo eu italiano, né? A Érica praticamente vivendo aqui na Itália há mais de 20 anos, estamos encontrando as dificuldades clássicas, né? Que nós podemos pensar num campo, numa realidade que é uma realidade totalmente pós-cristã, né? O problema da Itália não é mais o catolicismo, as deviações doutrinárias do catolicismo. O problema da Itália já é o secularismo, né? Implantado num terreno de liberalismo. O secularismo, através do liberalismo, tem afetado também o mundo evangélico, apesar do fato de a área evangélica italiana é bem pequena, ela abrange 0,5%, 0,7% dos crentes aí presentes na Itália, dos que se professam cristãos, menos de 1% de evangélicos, 0,5%, 0,7%, mas essa realidade evangélica também foi afetada pelo liberalismo, pelo secularismo. Então, o problema aqui é de uma sociedade totalmente afastada de Deus e de uma luta com as novas gerações, uma luta que se combate
não se combate mais no terreno de uma mensagem evangélica que é rejeitada, mas se combate numa indiferença total a qualquer coisa que seja relacionada com Deus mesmo. As pessoas, as novas gerações, elas não querem nem ouvir falar de Deus, porque elas foram tremendamente decepcionadas com tudo que é religião. Então, qual é o problema aqui dessa realidade para plantar uma igreja para difusão do Evangelho de Jesus? É que as pessoas, elas, ao ouvir qualquer coisa que é ligada a um Deus, que anuncia um Deus que é criador, um Deus Pai do nosso Salvador Jesus Cristo, qualquer coisa que é ligada com a Bíblia, qualquer coisa que é ligada com religião, como eles foram tremendamente decepcionados ao longo das gerações com tudo que foi religião, porque não conheceram uma pessoa, não foi anunciada a pessoa de Jesus, não foi dado para eles uma oportunidade de um relacionamento com Deus, de um relacionamento com Jesus. Mas tudo que foi dado ao longo de décadas, para não dizer centenas de anos, foi uma formalidade, rituais, algo farisaico, um dever a ser cumprido, deveres a ser cumpridos. Tudo isso cansa, tudo isso afasta de Deus, tudo isso as pessoas não suportam mais nada que tem a ver com Deus, que tem a ver com religião, tem a ver com se envolver em uma realidade espiritual. Eles não gostam, o mundo aqui é totalmente materialístico por esse problema. Mas nós confiamos em um Deus que é todo-poderoso, irmãos. Então nós estamos absolutamente certos que a pregação fiel do Evangelho, a pregação fiel à Bíblia, às Sagradas Escrituras, ela vai impactar, ela vai dar resultado, porque é o Espírito Santo mesmo que produz, que aplica a mensagem evangélica fiel aos corações das pessoas, que também estão sedentas, estão áridas, estão sofridas, estão machucadas, e eles querem uma via de saída para essa situação. E, reverendo, e Érica, e aí eu acho que entra uma pergunta agora, que vocês comentaram, que estão fazendo um trabalho muito forte com as crianças, né? E quando a gente fala dessa nova geração, é daí que vem essa importância desse trabalho de evangelismo, justamente com essa nova geração, com essas crianças, já começar a ensinar o evangelho, já começar a ensinar, né, quem é Cristo para eles, desde jovens, desde novinhos. Esse seria o primeiro passo, a estratégia de vocês? Sim, nós cremos que as crianças, elas não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje, né? Então nós apresentamos o evangelho na sua total franqueza e na sua total beleza e verdade, para que as crianças possam experimentar, porque há promessas bíblicas quanto ao anúncio do evangelho aos pequenos, né? Nós temos que, quando a gente conduz um trabalho com crianças, e faço um parêntese, que infelizmente às vezes o trabalho com criança ele virou algo como entreter a criança para que ela não incomode os pais, né, no culto. Então a gente tem que, ao contrário, voltar para a instrução bíblica quanto a evangelizar os corações das crianças, pela resposta que a criança consegue dar. Então as crianças que são bombardeadas, né, 8 horas por dia por pensamento secular na escola, nós tentamos ajudar os pais a fazer o trabalho deles de discipular o coração das crianças, pastorear, e nós, como igreja, nós abraçamos esse desafio de apresentar o evangelho aos pequenos. Nós temos tido já experiência de conversão genuína de crianças, elas podem compreender as escrituras, elas precisam de alguém que ame a Deus, e a pior coisa que você pode fazer para uma criança
é colocada para ser evangelizada por alguém que não tem um coração em chamas pelo Evangelho. Então, quando o Evangelho ele é apresentado com amor, com franqueza, com uma paixão genuína, a criança recebe e imediatamente ela já se coloca na posição de testemunhar para os pais. E é por isso que mesmo durante a pandemia, nós usufruímos todas as aberturas que a lei nos dava para continuar fazendo esses encontros com as crianças, né, e falando do Evangelho para elas. Tá certo. Bom, queria agradecer a presença do reverendo Samuele Baroncelli, a Érica Baroncelli, missionários da Igreja Presbiteriana de Pistoia, Chiesa Evangélica Presbiteriana de Pistoia. O sotaque tá ruim, mas é por aí, né? Obrigado pela participação de vocês. Tá certo, foi uma alegria grande, foi uma alegria muito grande receber vocês, ter essa conversa. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês aí na Itália. E contem sempre com a gente aqui, né, na IPP TV, no Notícias do Bem, pra gente falar a respeito do trabalho que vocês desenvolvem aí. Amém. Muito obrigado, irmãos. Foi um privilégio muito grande. Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado mais uma vez ao reverendo Samuel e à Érica que participaram com a gente aqui nessa sexta-feira. Muito bom, gente. Olha só, né? Que papo gostoso. É tão bom a gente conhecer todos os campos, conhecer todos os trabalhos missionários que estão realizados no Brasil e fora. É verdade. Isso é muito bom, gente. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil amanhã. Vamos lá. De sábado para São Paulo e boa parte do país. Em São Paulo, o tempo fica nublado pela manhã, com possibilidade de garoa, tarde de sol com diminuição de nuvens e noite com muita nebulosidade. Mínima de 11, máxima de 26 graus. Rio de Janeiro, os cariocas vão ter céu nublado de dia e de noite. As temperaturas variam entre 14 e 30 graus. Em Londrina, no Paraná, sol com poucas nuvens, mas sem chuva. A mínima é de 14 e máxima de 31 graus. Na região centro-oeste do Brasil, em Goiás, Goiânia, céu com poucas nuvens com névoa seca. A mínima 18 e máxima 35 graus. No nordeste do país, Recife, município de Pernambuco, vai ter muitas nuvens com chuva isolada. As temperaturas ficam entre 22 e 25 graus. Em Bela Vista do Maranhão, o tempo se mantém com poucas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento. Temperatura mínima de 24 e máxima de 35 graus. Pois é, previsão do tempo já para o fim de semana aí, para o sabadão. E agora, Lídia Dica, eu tenho um recado especial para a gente. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual. Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida espiritual saudável, o que é ser presbiteriano e muito mais. Acesse o site www.ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e matricule-se já. E depois do intervalo, nós vamos ver como foi o culto da Grande Comissão, que celebrou os 162 anos da IPB, com foco nas novas gerações. E ainda a busca pela cura ou pelo tratamento eficaz, visando o bem-estar das pessoas. Esse é o principal objetivo das pesquisas clínicas. Para falar mais sobre esse tema, nós vamos receber aqui nos estúdios do Notícias do Bem a pesquisadora clínica Flávia Miguel. Você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta, faça seu comentário aqui no chat do nosso canal, a gente conta com a sua participação. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Todo sábado, às 10 da manhã, tem um bate-papo sincero e divertido com as mães da IPP. É o Maternidade na Real. Aqui, a gente tem um papo gostoso entre mães. Educação dos filhos, fé, amor e todos os temas que fazem parte dessa fase especial da vida das mulheres estão em pauta num programa cheio de surpresas. Eu quero lembrar vocês que há um belo lugar para a graça de Deus na maternidade. Maternidade na Real, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Um tema muito comum, mas que consegue deixar muita gente aflita, sabia? O cuidado exatamente. com a imagem pessoal. E cada vez mais novos profissionais têm surgido no mercado para ajudar na descoberta do estilo de cada um. Pois é, quem conversa com a gente hoje sobre esse assunto é a consultora de imagem e estilo Flávia Soares, que já está aqui no nosso Notícias do Bem. Flávia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber você nessa sexta-feira para falar desse assunto tão importante na vida das pessoas e que as pessoas estão descobrindo cada vez mais importância nele, na verdade, né? Exatamente. Oi, gente, boa tarde. Que alegria estar aqui com vocês também para falar sobre esse assunto, que às vezes a gente menospreza tanto, né? A gente acha que a imagem não é tão importante assim. E aí, para quem está acompanhando a gente, eu já digo, né? Vocês acabaram de ter aí 5 segundos da minha imagem e vocês já têm uma primeira impressão ao meu respeito. Quando a gente olha para alguém, a gente já tem uma impressão sobre ela. E eu gosto muito da seguinte frase: a gente não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Eu espero que a gente tenha causado uma primeira boa impressão aqui, né? Gente. Tem esse negócio de que a primeira impressão é a que fica. Isso é verdade ou é lenda, Flávia? Como eu disse, a gente não tem uma segunda chance para causar uma primeira impressão, porque a primeira é a primeira. Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma das minhas melhores amigas, ela sempre fala que quando ela me viu pela primeira vez, ela pensou: nossa, ela tem cara de metida. Nossa, ela deve ser muito metida. E aí ela me conheceu depois, viu que não era aquilo e nos tornamos muito amigas. Mas ela sempre fala: eu a conheci, eu tive essa impressão. A gente tem como mudar porque a gente não é só impressão. A nossa impressão sobre o outro, ela é involuntária. A gente vê mesmo alguém passando na rua, por exemplo, a gente já tem uma impressão sobre aquela pessoa, sobre a imagem, né, sobre a postura dela, sobre os gestos, a imagem que ela está refletindo pra gente. Mas quando a gente vai conhecendo as pessoas, é claro que a gente vai percebendo: ah, não, o meu julgamento, vamos dizer assim, né, a minha impressão não era bem aquilo, não estava correta, enfim. E Flávia, uma questão, né? Por muito tempo a gente ouvia muito falar assim de moda, né? O tema era moda. Ai, gente, como é qual a última tendência, qual que é o estilo, como se vestir. Mas as pessoas achavam que era uma questão mais de tipo, eu não ligo pra moda, eu não ligo muito pra esse tema. Mas hoje nós entendemos cada vez mais que a roupa não é uma questão só de você estar acompanhando ou seguindo algo, mas é você estar comunicando quem você é independente do local, né? E é importante a gente estar atento a isso, né? Fala um pouquinho pra gente sobre essa visão, sobre esse trabalho, a importância da gente se conhecer, entender nosso ritmo, rotina, tudo, para saber fazer boas escolhas, né? Olha, eu gosto de dizer o seguinte: a moda, ela incomoda. Porque a moda não é para todo mundo, não é verdade? Não é porque uma roupa fica boa em você que vai ficar boa em mim. Não é porque eu te acho linda com o cabelo desse jeito que vai funcionar no meu cabelo, sabe? Então, por isso que é tão importante você saber quem você é. Antes de tudo, é o autoconhecimento. O que você gosta, o que te deixa confortável, o que te faz se sentir bem e ser você mesma. Tem gente que fala: eu não tenho estilo, eu não gosto muito de moda, não ligo pra isso. Você tem uma roupa, você tá vestido, você usa um sapato. Então, você tem... não tem como você não se preocupar com a moda. Moda muitas vezes é a tendência, é o que surge, é essa roupa que a gente usa, vamos dizer assim, é o brinco que eu tô usando, tá? E o estilo, ele vai além disso, mas todos nós usamos algo que é da moda, mesmo que não seja uma tendência, porque é isso aqui que são os nossos trajes, vamos dizer assim. Então, mesmo que a pessoa diga: eu não gosto de moda, eu quero dizer que ela usa, porque a gente usa uma calça, usa uma roupa, a gente não sai por aí sem vestes, não é verdade? É verdade. Então, exatamente, a gente se preocupa com isso. Agora, a tendência é o que é diferente. E é importante a gente se atentar ao nosso estilo, porque eu vejo muita gente dizendo: não tem um estilo.
Todos nós temos e somos únicos. E eu acho que o bacana de você se preocupar com a sua imagem é você conseguir pensar a mensagem que você quer transmitir e você alinhar de acordo com seus objetivos. Tá? Esses programas que a gente vê na TV mesmo, de mudanças de estilo da pessoa, é muito engraçado, porque às vezes eu lembro que eu falava muito com a minha irmã quando eu era mais nova: olha, eu vou te mandar para aquele programa lá, tá bom? Que muda o guarda-roupa da pessoa. Eu falava, e ficava até com aquela brincadeira, mas com medo, porque é muito constrangimento, né? A pessoa vai lá, te expõe, mostra como você é brega, mostra como suas roupas são feias e que você precisa ser outra pessoa. E é engraçado que às vezes a pessoa sai de lá até se vestindo melhor, mas será que aquela realmente é a essência dela? Então, acho que o mais importante de moda, como eu disse, que incomoda, é quando você sabe quem você é e do que você gosta, você consegue fazer escolhas melhores, de acordo com a mensagem, a imagem que você quer transmitir, sem se transformar em uma outra pessoa, mas sendo você autêntico. Flávia, agora uma ajudinha básica, né? Hoje você joga na internet ali, o que vestir no verão, o que vestir no inverno, ir para o aniversário. Joga no Google qualquer perguntinha do tipo, não que eu tenha feito, hein? Mas você tem infinitas opções. Ou tem algumas páginas como Pinterest e tantas outras que muita gente acaba, né? Como se vestir num trabalho mais social, como se vestir... Mas qual que é a pegadinha disso? Me fala um pouco sobre o seu trabalho. O que te diferencia de uma dica que a gente pode pegar, às vezes, de uma blogueira ou de alguém que... Algo às online, vezes, por exemplo. algo online. Qual que é o diferencial de hoje a gente ter uma consultoria de imagem e estilo e, às vezes, a gente não se automedicar, se autoconsultar online, né? Que parece ser prático, Tem enfim. dicas muito legais na internet, tá? Igual, por exemplo, às vezes eu quero pensar em algum look, tipo alguma combinação de cores, eu vou lá no Pinterest, tá? Mas é tão diferente quando eu sei quem eu sou, sei do que eu gosto, sei as cores que eu quero usar e pego inspirações, é completamente diferente, é personalizado. E é diferente também quando, por exemplo, você faz um teste de coloração pessoal, você sabe quais são as cores que te favorecem, tá? E a gente vê que tá bombando na internet. Aí eu vejo um monte de gente falando um monte de coisa, começa a usar algo porque o outro tá fazendo. É como a gente conversou antes. Não é porque uma roupa vai ficar boa em você, que eu acho o seu estilo maravilhoso, que você tá com algo que fique muito legal, que vai ficar bom em mim e que eu vou me sentir confortável. Eu tenho irmã, como eu disse pra vocês, e a gente tinha aquela coisa de trocar a roupa, né? Ela compra uma roupa, troca um sapato, né? E fica aquele negócio. Mas parece que tem roupa que ela usa e que fica sensacional e que não cabe em mim. Então, eu acho que o diferencial de uma boa consultoria é não te padronizar, é não te colocar numa caixa. Eu vejo que hoje as pessoas colocaram muito essa coisa, a minha cartela de cores, o meu estilo, enfim. E eu acho que todo esse conhecimento de quem você é, de qual imagem você transmite, ele vem, na verdade, para te tirar dessa caixa e te trazer um universo de possibilidades. Além do que, por exemplo, a gente costuma gastar muito, né? A gente vai lá, compra peças e eu te pergunto, quantas peças você tem parada aí no seu guarda-roupa? Então, a consultoria, ela vem para poder extrair o que há de melhor em você, trazer mais harmonia para a sua imagem, equilibrar junto com a mensagem que você quer passar de sucesso, enfim, o que você quer conquistar. E além disso, vem, na verdade, para te fazer gastar menos. A gente pensa, uma consultoria só para gente rica. Não, não é. Mas quando você pensa num armário que seja sustentável e que seja funcional, você vai gastar menos, porque você vai comprar peças que realmente vão fazer sentido e você vai conseguir usar a criatividade para usar muito mais. Tem peças que eu uso, que eu falo, que eu tenho de 15 anos, tem hora que eu dou porque eu falo, gente, já tem que passar para frente. Porque quando a gente consegue usar essa criatividade de uma maneira que a gente utilize mais o que a gente tem, compre outras coisas apenas para poder complementar, a gente gasta menos, a gente tem uma imagem muito mais inteligente, muito mais empoderada e a gente consegue transmitir melhor a nossa imagem. Tá bom, deixa eu aproveitar aqui rapidamente que a gente já tá chegando ao fim aqui, a conversa quando é boa passa rápido, né? Mas deixa eu aproveitar, quer dizer, primeiro, imagem e estilo não tem a ver só com roupa, né? Queria que você falasse rapidamente sobre isso, sobre a questão das diferenças entre homens e mulheres. Eu tô vendo tu falar de armário aí, eu lembrei logo de casa, o armário da minha esposa cheio de coisas e eu sou quase espartano, assim, né? Quase espartano. Uma porta. E se essa coisa do estilo, ela vale para tudo. Por exemplo, eu posso ter o mesmo estilo no trabalho, num evento social, quando eu estou de férias, eu posso manter o meu estilo ou eu posso ter estilos diferentes sem nenhum problema. Juntei 3 em 1 aí para você.
Olha só, realmente as mulheres costumam ter mais, realmente as mulheres costumam ter mais, um guarda-roupa maior, eu também tenho, mas isso acontece porque a gente acaba tendo outras opções a mais, a gente tem mais combinações, as mulheres às vezes investem mais em cores, mas os estilos eles são universais e os homens também têm estilos, tá? Normalmente a gente tem entre um estilo predominante e outros 2 secundários. Eu, por exemplo, tenho o estilo casual, que é esse confortável, mas eu também tenho o elegante e tenho o moderno. Tá? Então isso também serve para os homens, isso mostra que nós transitamos entre eles. Nós devemos nos vestir, né, nos arrumar de acordo com o evento que a gente vai. Por exemplo, se eu dou aula para crianças num berçário, não faz sentido talvez eu estar com esse terninho, com esse lenço e com um escarpão. Então talvez eu possa ir com uma roupa que me permita agachar, que me permita trazer esse conforto. Como eu disse para vocês, o meu estilo é o casual, mas eu trabalho num ambiente bem formal. Então eu trago esses elementos mais elegantes, tá? Então isso também serve para o homem. Então o nosso estilo, ele vai permanecer. Ele é a nossa essência, como eu disse para vocês. Ele é a nossa natureza, sabe? É o nosso, tá ligado ao nosso temperamento, inclusive. E aí sim a gente traz os acessórios, traz a nossa roupa, traz o sapato, traz a maquiagem, traz, né, coloca o cabelo, o óculos que a gente usa para compor isso de acordo com o ambiente que a gente vá. Mas a gente tem mais de um estilo para a gente poder transitar nos ambientes. Agora, essa e isso também serve para os homens. Mas a imagem pessoal é muito mais do que só a roupa também, né? Até você falou da primeira impressão. Às vezes a nossa postura também, linguagem corporal, enfim, tem uma série de outras questões aí que a gente pode colocar nessa questão da imagem pessoal. Tem uma pesquisa que foi feita em 1970, se não me engano, de um psicólogo nos Estados Unidos, que ele diz o seguinte, que a nossa linguagem visual ela é muito maior. No sentido que, por exemplo, se nós estamos... se você está passando na rua, se você vê uma pessoa discutindo, você vai bater o olho, você vai falar, puxa, ela está brigando, a gente sabe de longe. Não é verdade? Nossa, aquela pessoa tá mega feliz, ou se a pessoa tá meio para baixo, enfim, a gente consegue observar pelos gestos, pelas expressões faciais dessa pessoa, enfim. Então, numa discussão, numa conversa, por exemplo, se a pessoa tá dizendo que tá feliz, sabe aquela coisa de briga de marido e mulher? Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. O que essa pesquisa diz? Que o tom de voz e o que a pessoa está dizendo não vai ser tão levado em conta quanto a expressão dessa pessoa. Ou seja, sabe aquele aí, tá tudo bem? Tá. Ou seja, a imagem ela tem um peso muito importante, mais do que o tom e mais do que é dito em casos como esse. Isso mostra como a nossa imagem é importante. É a primeira impressão que a gente tem de alguém, mesmo antes da pessoa falar alguma coisa, da gente ouvir a voz dela, a gente já tem essa imagem. Então, a imagem realmente não é só o que a gente apresenta, né, de acessório, enfim, mas ela é como a nossa postura, o nosso olhar, os nossos gestos, a maneira como a gente gesticula, como a gente anda, a nossa postura, tudo isso também transmite uma mensagem. Por isso que um exercício muito legal é que a gente visualize, né, quando esse sucesso, a gente já tem esse trabalho de visualização. Então a postura que a gente tá, sabe aquela coisa de respirar, levanta o peito, coloca a cabeça para cima, para a gente já atrair esse sucesso, vamos dizer assim, essa mensagem e aquela imagem que a gente quer ter. Ai, que legal, Flávia. Aquela coisa de começar um bom dia, de estar firme, né, e mostrar presença, né, no trabalho, seja o local onde a pessoa estiver e faça parte, né? É verdade. Na igreja, por exemplo, você também tem todo um código de postura que você precisa ter e na tua vida. Nós que somos evangélicos, né, nós que somos cristãos também, temos que ter uma postura muito clara também, que também reflita quem nós somos e também a nossa crença. Tudo isso faz parte. Flávia, eu queria que você deixasse os seus contatos aí, né? Sim. Quem quiser conhecer mais a respeito do seu trabalho, como é que faz? Pessoal, me sigam no Instagram, é Flávia Soares TV. O meu site é flaviasoares.tv, porque eu também sou jornalista. Então, você que... Somos aí todos jornalistas, enfim, quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, sobre comunicação, eu falo de comunicação de maneira geral como jornalista, e a parte da imagem, né, como consultora de imagem, é só um acessório a mais que vem para se unir a todo esse pacote. Então me sigam lá nas redes sociais, espero vocês, é um lugar onde eu dou muitas dicas, a gente conversa, respondo todo mundo, então espero vocês lá para que a gente possa melhorar a nossa imagem, não apenas a imagem que a gente causa no outro, né, mas a nossa comunicação de uma maneira geral. Obrigada, viu, gente, pelo convite, por estar aqui com vocês falando sobre um assunto que eu sou muito apaixonada e que nós, cristãos, precisamos nos atentar um pouco mais, viu? Às vezes a gente pensa, não, né, não precisa, é para todo mundo.
É verdade, é verdade. Obrigado, Muito viu, obrigada. Flávia? Flávia Soares, consultora de Obrigada. imagem e estilo, participando com a gente aqui ao vivo no nosso Notícias do Bem. Até a próxima, tá bom, Flávia? Prazer receber você Tá bom. sempre. Gente, ontem a Igreja Presbiteriana do Brasil completou 162 anos. Pois é, a celebração aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros aconteceu durante o culto à Grande Comissão e o foco foram as novas gerações. Uma decoração especial foi montada pelos jovens da Igreja Presbiteriana de Pinheiros para o culto à Grande Comissão, que celebrou os 162 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Maitê fez parte deste esquema, bem no dia do aniversário dela. Para mim é uma honra poder estar aqui no dia do meu aniversário, independente disso. É sempre muito bom estar na casa do Senhor, ajudando no que eu posso, e eu estou muito feliz. Tudo foi feito com muito carinho para receber os participantes. A gente sente que hoje é um dia muito especial e que hoje a gente está comemorando o aniversário da Igreja Presbiteriana. Por isso, a gente acreditava que receber outras pessoas, especialmente num culto de semana, que a nossa igreja aqui, Presbiteriana de Pinheiros, recebe tanta gente de outras denominações, era importantíssimo a gente fazer um espaço ainda mais especial do que a gente está acostumado. Por isso a mocidade decidiu montar esse espaço aí, todo decorado, e a gente receber todos os nossos visitantes da melhor forma possível. Preparamos um lanche também para o pessoal, porque a gente entende que, especialmente num dia de semana, essa é uma forma da gente demonstrar nossa comunhão e o cuidado que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem para com os seus visitantes e para com os seus membros. Foi muito animado, é nosso primeiro culto aqui em conjunto com o pessoal da mocidade, a gente ficou muito feliz disso. O pessoal pôs a decoração lá embaixo, hoje a gente vai tirar foto, vai gravar Reels e vai ser uma programação muito especial. Tem muita gente aqui e a gente está muito animado, vai ser a nossa primeira programação em conjunto com o pessoal, então com certeza vai ser uma bênção e a gente está muito animado para a palavra também, para aquilo que o pastor vai falar com a gente, sabe? O foco nas novas gerações, então a UPA está caminhando para isso, para evangelizar quem ainda não é cristão? Sim, exatamente, a gente está muito animado porque hoje a gente vai ser encorajado para isso, sabe? A gente já é enviado pela palavra de Deus, mas hoje através da palavra do pastor vai ser uma bênção e vai encorajar a gente a pregar o evangelho, a tomar um posicionamento mesmo nas escolas, nas redes sociais, em todos os lugares. A programação seguiu todos os protocolos sanitários. Até a junta diaconal escalou todos os seus oficiais para a organização do espaço. Em primeiro lugar, a gente montou um esquema para cumprir todos os protocolos de segurança, de saneamento aqui. Nossa preocupação é receber todos os membros aqui com comodidade, com segurança e manter os protocolos e distanciamento. Então, nós chamamos basicamente toda a junta diaconal, fizemos uma convocação aí extraordinária e como os diáconos sempre nos atendem aqui, a gente vai ajudar a organizar a entrada, o templo, a saída, o estacionamento, tudo isso é missão aqui e a gente faz com muito amor pela junta diaconal. Teve adolescente que ficou ansioso a semana inteira para participar. Durante a semana eu fiquei bem ansioso, agora eu estou bem mais tranquilo. Só que ao longo da semana eu fiquei bem ansioso e para mim é muito gratificante estar aqui podendo adorar e louvar o Senhor. Você deve estar se perguntando o porquê de tudo isso. É que nesse culto, quem comandou a música foi o cantor Paulo César Baruch. Por esta razão, ninguém quis perder um só momento. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Deus incomparável, tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo, tu és bom. Tu és bom.
privilégio, um presente, especialmente depois desse tempo, né, onde eu estive praticamente todo ele resguardado ali em quarentena. Eu saí muito pouco, né, para ministrar fora nesse período todo. Então é um reencontro com uma comunidade de fé que eu tenho um profundo carinho e me sinto lisonjeado por ter sido lembrado e convidado para estar aqui. Foi uma bênção para mim, com certeza. O que você apresentou para o pessoal? Então, uma canção nova, que foi lançada recentemente, se chama Renovo, e leituras de algumas canções mais antigas, alguns cânticos congregacionais. O meu desejo é que, até por causa da saudade de estar tanto tempo sem ministrar fora, era matar a saudade ouvindo a voz da igreja cantar. Apesar das máscaras todas, a gente consegue ouvir o sussurro da igreja cantando, e isso realmente enche o nosso coração de alegria. A ministração teve o tema Passando a Fé para as Novas Gerações, com o reverendo Arival Dias Casimiro. De Ofir, eu fiquei, não sei nem quem é esse Ofir, mas se já está dizendo que eu sou mais precioso, eu já estou dentro. Eu conheço Orfeu, né? Que a gente dizia, vai dormir, vai para os braços de Orfeu. Mas Ofir, eu falei, toda a bênção. Você é precioso para Deus. Sabe por quê? Primeira razão que eu quero colocar à luz do texto é porque você é um projeto de Deus. Amém? Louvo pelo teu amor. Mudaste o meu interior e agora eu pra transmitir esse quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu pra transmitir esse amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo. Tu mudaste o meu interior e agora eu pra transmitir esse Olha só que culto abençoado, né? Verdade. Igreja cheia. Muito. Tem comentários. A Jessie Andrade, ela escreveu culto muito abençoado. Sim. E aqui colocaram, né? Escreveram também que dá para sentir. A Magali colocou aleluia, a presença de Deus é notória. Olha só. Coisa boa. Agora, Lídia Dica, eu tenho mais um recadinho pra gente. Ser um missionário na internet é bom demais, mas melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho, um familiar. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo, é isso mesmo. Uma caixa com 32 Bíblias custa apenas R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. Essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado.
propagar a palavra de Deus. É muito fácil conseguir essa caixa de Bíblias por apenas R$ 249,90. É só acessar o site editoraebron.com.br. Muito fácil. Compra já a sua caixa de Bíblias, frete grátis para todo o país e evangelize. Faça aquilo o que você foi chamado a fazer. Editora Hebron, uma editora missionária. E depois do intervalo, a busca pela cura ou tratamento eficaz visando o bem-estar das pessoas é o principal objetivo das pesquisas clínicas. Pois é, para a gente falar mais sobre esse tema, nós vamos receber a pesquisadora clínica Flávia Miguel aqui nos estúdios do Notícias do Bem. Você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo. É rápido, nós voltamos já. Não saia daí. Toda terça, às 8 da noite, o reverendo Arival Dias Casimiro te desafia a se envolver com a obra de Deus no programa Você é um Missionário. Entrevistas, testemunhos, sorteio de livros e a sua participação ao vivo pelas redes sociais. Horário alternativo aos domingos à 1 da tarde. Você é um Missionário, aqui na IPPTV. A sua TV missionária. De segunda a sexta, às 7 da manhã, a criançada tem espaço na IPPTV. Diversão, histórias e muitas lições para a vida dos nossos pequeninos no Pinheirinhos TV. E aos sábados, 7 da manhã, tem sempre a estreia de um novo programa da temporada. Eu quero ver você por aí, hein? Pinheirinhos TV. Aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde e no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 8 da noite, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. Cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros. Um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente. Lembrando que o nosso compromisso é de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui pela IPPTV. Se você não puder assistir a gente às 11h30, não tem problema. Às 18 horas a gente tem horário alternativo para você acompanhar as nossas notícias também, né, Tainá? Exatamente. Ó, não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo. E lembrando que se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Agora, nós vamos começar falando de um tema muito interessante e que às vezes a gente não para pensar nisso, hein? A busca pela cura ou tratamento eficaz visando o bem-estar das pessoas é o que movimenta a pesquisa clínica.
A mais recente, cercada de ansiedade, né, Quirino? E feita em tempo hábil, foi a vacina para a Covid-19. Pois é, para a gente falar mais sobre esse tema, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Notícias do Bem a pesquisadora clínica Flávia Miguel. Flávia, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em participar com a gente aqui. Muito obrigada, boa tarde. Flávia, eu queria que você começasse contando para a gente, então, um pouco mais a respeito dessa pesquisa clínica, né? O que é ser pesquisadora clínica? Quais são as áreas de atuação da pesquisa clínica? A pesquisa clínica, ela envolve diversas etapas, né? Desde a fase pré-clínica até a fase clínica propriamente dita. No Brasil e no mundo, a gente desenvolve diversos estudos clínicos, todos voltados para o bem-estar realmente e para a saúde dos pacientes. E a gente tem tanto o patrocinador quanto, né, o patrocinador é a pessoa que escreve o projeto de pesquisa, o dono daquela molécula que a gente está estudando, até os centros de pesquisa, que existem hoje diversos no Brasil, que desenvolvem esses estudos clínicos para a gente chegar aí numa resposta de segurança e eficácia das medicações. Muito interessante. E é importante também a gente entender que essas pesquisas, elas colaboram muito para o avanço, né, do país, para o nosso avanço, né, em termos de tecnologia, em termos de saúde, né? Você pode falar um pouquinho para a gente, por favor, Flávia? Dessa colaboração para a gente que tem para a nossa saúde, desse trabalho que vocês realizam? Sim, a pesquisa, hoje que a gente tem aprovado no Brasil, desde o creme que a gente usa para a pele até qualquer medicação para tratamento, ela passa por uma pesquisa clínica, tem diversas aprovações regulatórias, né, agências que regulam essas medicações, para que a gente tenha uma boa resposta, uma resposta eficaz aí. E também a gente tem o desenvolvimento de diversas tecnologias de saúde, né? A gente pode pensar que alguns anos atrás, não tão distante, a gente não tinha, por exemplo, a cirurgia por vídeo, que hoje já é possível, e diversas outras tecnologias que são empregadas hoje no atendimento de pacientes em oncologia, em pacientes de cardiologia, que só são possíveis porque foram desenvolvidas pesquisas específicas nesse setor. Agora, eu queria que você falasse um pouco a respeito de mitos e verdades. Quer dizer, hoje a internet, infelizmente, está cheia de fake news, né? Então, a gente vê aí um monte de... descobriram tal coisa, estão pesquisando outra coisa. E, na verdade, a pesquisa clínica, ela é cercada de muito sigilo, na maioria das vezes, né? Muita coisa não pode ser divulgada, e quando é divulgada, essa divulgação acontece através de meios oficiais, né? As pessoas também precisam ter cuidado a respeito do que leem quando se fala de pesquisa clínica, né? Sim, é verdade. Eu acho que até pouco tempo atrás, talvez um pouco antes do Covid, o que a gente tinha de informação relacionada à pesquisa era bem menor, né? O conhecimento da pesquisa clínica era muito menor. O Covid trouxe à tona um conhecimento muito grande da pesquisa clínica, isso foi amplamente divulgado na mídia. Porém, muitas coisas não são verdades em relação à pesquisa clínica. Acho que o que eu posso deixar de mensagem é, se você quer saber realmente o que acontece, quais são os dados reais da pesquisa clínica, consulte órgãos oficiais. A gente tem no Brasil a Agência de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, e eles têm um site que eles divulgam informações, por exemplo, sobre as vacinas que estão em fase de teste, as vacinas que são aprovadas já no Brasil, e diversos outros estudos que têm registro especificamente nessa agência, né? A gente não pode realizar nenhum estudo sem esse registro prévio. Então, procurem informações oficiais. Muito interessante. E, Flávia, você falou uma coisa muito interessante aí, que é a questão da vacina da Covid, né? Que foi a mais recente e que comoveu ali, né, todos, o Brasil, o mundo, ansioso por uma cura, por algo que combatesse esse vírus ou segurasse ele aí, mas em tempo muito rápido, né? Porque foi um vírus novo que surgiu e aí foi uma pesquisa que iniciou do zero, né? Fala um pouquinho pra gente, você participou, como foi esse processo? Eu participei de alguns estudos de vacina de Covid, tá? A gente viveu realmente um momento marcante para a ciência. Acho que a vacina do Covid foi uma das mais rápidas desenvolvidas em curso da doença. A gente teve outras doenças, por exemplo, se você pensar na dengue, hoje nós temos uma vacina para dengue, mas que não é para 100% da população, uma vacina que é só privada. E existem outros estudos de vacina nesse aspecto, e é uma doença extremamente antiga. E o Covid foi uma doença que, pelo boom da pandemia,
trouxe a agilidade no processo, a agilidade na tecnologia. A gente conhece muitas tecnologias novas de vacina sendo empregadas hoje para o Covid. Os estudos foram muito mais rápidos, as agências regulatórias tiveram mais rapidez, mais agilidade para aprovar. Não são os únicos estudos que são realizados hoje no Brasil. A gente ainda tem estudo em curso sobre vacina de Covid, inclusive por causa das novas variantes. Mas a gente também tem outros estudos de tratamento que estão sendo realizados. Tudo é muito novo, porque a gente realmente está realizando esses estudos no curso da doença, né? Enquanto a gente não conhece tanto sobre a doença ou tanto sobre como a gente vai ter resposta para ela. Mas a gente tem grandes avanços, é muito bom hoje a gente já ter mais de 20% da população brasileira vacinada com as 2 doses da vacina. E eu acredito que muitas coisas novas ainda vão ser aprovadas, né? A gente tem muito estudo novo acontecendo aí para a gente realmente vencer a Covid. Agora, Flávia, é importante a gente falar que assim, já havia na comunidade científica internacional um conhecimento muito grande a respeito de fazer a vacina, vamos dizer assim, né? E toda essa tecnologia que já vinha sendo desenvolvida, que já vinha sendo estudada, ela foi aplicada à vacina da Covid-19. Na verdade, assim, não é que nós partimos exatamente do zero. Na verdade, nós pegamos essa tecnologia já existente e aplicamos para esse desenvolvimento, é isso? Isso, exatamente. A maioria das vacinas que a gente tem hoje usam tecnologia que a gente já conhecia, então a gente tem outras doenças virais que já tinham vacina, então a gente usou essa mesma tecnologia para desenvolver a maior parte das vacinas que a gente tem hoje. Eu acho que a grande exceção são as vacinas da Pfizer e da Moderna, que usam uma tecnologia que é extremamente nova, mas que também já vinha sido estudada antes, né? Não é uma 100% novidade a tecnologia, a gente só conseguiu aplicar ela porque já existiam estudos prévios sobre isso. E isso ajuda a garantir a segurança, inclusive, né? As pessoas que têm alguma insegurança em relação à vacina ou alguma insegurança em relação à pesquisa clínica em relação à Covid-19, na verdade, esses estudos anteriores, tudo isso faz com que a gente tenha mais segurança quando a gente pensa nesse assunto, né? Correto, a gente não tem nenhuma vacina chega ao mercado sem diversos estudos, tanto os pré-clínicos quanto os clínicos. Eu falo que faz parte do escopo do meu trabalho garantir que os dados que estão sendo coletados para fomentar, né, que essas vacinas são seguras e são eficazes, faz parte do escopo do trabalho da pesquisa, né? A gente tem hoje uma gama de regulamentações que exigem que a gente tenha segurança antes de liberar essas vacinas para o mercado. Então, são vacinas que são realmente estudadas e seguras. Muito bom. E, Flávia, assim, você já colocou aí um pouquinho que você participou aí da vacina do Covid, você já compartilhou um pouquinho da sua experiência, alguns momentos citou alguns exemplos. Fala um pouquinho pra gente como que é esse movimento, né? Cada projeto é um período, como que é o teu envolvimento em cada projeto? Você é convidada? Fala. E se tem algum em especial agora que você possa compartilhar ou não, conta pra gente. Bom, os estudos que eu participo nesse momento têm um caráter de sigilo, né? Os estudos que a gente ainda não publicou, a gente não pode divulgar grandes informações, né? Eu posso dizer quais são as áreas que eu trabalho hoje. Então, eu trabalho com alguns estudos de doença rara, estudos de pacientes pós-cirurgia cardíaca, para evitar algumas complicações renais, alguns estudos de moléculas para tratamento, de fato, do Covid. São estudos que acontecem hoje. Eu trabalho hoje numa empresa que é uma CRO, essa sigla vem do inglês, é uma empresa que é contratada pelo patrocinador, então, por uma indústria farmacêutica para desenvolver o estudo no Brasil. Então, existem as unidades de pesquisa, os centros de pesquisa que conduzem o estudo junto com o médico, a equipe de farmácia e os enfermeiros, e essas empresas que trabalham na garantia da qualidade das informações que são coletadas para a gente publicar essas medicações novas. Tá certo. Flávia, para a gente encerrar, eu queria que você contasse para a gente qual o trabalho que mais te emocionou, assim, qual o trabalho que marcou a sua carreira até agora.
Eu creio que quando eu estava no centro de pesquisa, eu trabalhei no Hospital Geral de Nova Iguaçu, com diversos estudos relacionados à população com HIV, eu acho que o que mais me marcou foi trabalhar num estudo que a gente chama transmissão vertical, que é quando a mãe transmite ou não o HIV para o bebê. E eram estudos de medicações novas que potencializavam a chance de o bebê não ter o HIV. E era muito bom acompanhar essas gestantes, elas chegavam com o diagnóstico de HIV e com muito medo, mas quando o bebê nascia, a gente já tinha a convicção ali de que o bebê não era positivo para HIV. É uma mudança muito grande na vida dessa criança, dessa família, né? Tá certo. Pesquisadora clínica Flávia Miguel participando com a gente ao vivo aqui no nosso Notícias do Bem. Flávia, obrigado pela sua disposição em vir até aqui, participar com a gente, falar sobre esse tema, né? Que a gente poderia ficar falando aqui até o fim da tarde, sem problema nenhum, porque tem muita coisa para ser abordado. Mas foi um prazer muito grande receber você e seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa. Sim. Obrigada pela oportunidade. Tá certo. E hoje, no nosso Notícias do Bem, a gente tem a estreia da nossa coluna de saúde. É isso mesmo. O médico e cardiologista Dr. Aldo Tumolin fala com a gente sobre os benefícios da fé para o nosso coração. Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo, falando algumas dicas de saúde e de coisas da nossa crença, da nossa fé em Cristo Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, uma introdução, como a fé e o Evangelho podem ajudar na saúde do coração. Como que isso pode acontecer? Bom, basicamente nós sabemos que um dos fatores primordiais para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares é o estresse. O estresse, a tensão, a ansiedade, vida de correria, falta de sossego nas coisas, esperança depositadas em coisas materiais que nós sabemos que muitas vezes não vêm. Enfim, esse tipo de vida, corrida, desespero atrás do dinheiro, de recompensas materiais, certamente causam tensão para dentro do nosso organismo, do sistema arterial, do nosso sistema circulatório, causando problemas de circulação, não só na circulação cardíaca propriamente dita, mas na circulação cerebral e outras áreas do corpo. Mas nós estamos falando basicamente do coração. Então, a tensão, o estresse, a ansiedade contribuem para o desenvolvimento do estresse? Sem dúvida nenhuma. Isso qualquer cardiologista vai poder confirmar para você. São incontáveis estudos que apontam isso aí. Então, nós, crendo no Evangelho, na esperança da vida futura, confiando no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, confiando naquilo que o Senhor pode fazer nas nossas vidas, que nós não estamos por conta das nossas forças, das nossas vontades, nem do nosso senhorio. Que nós estamos por conta daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Se depositarmos nossa confiança nele, a nossa ansiedade certamente vai cair, o nosso estresse vai diminuir. Além do que, os relacionamentos nossos interpessoais vão ser regrados, governados por outro tipo de interface, outro tipo de afetos. Nós vamos nos respeitar mais como seres humanos, vamos tratar mais as pessoas com amor e vamos poder compreender mais a fraqueza do nosso próximo. E com isso, causarmos menos sofrimentos para nós mesmos. Certamente isso faz bem para o nosso coração, assim como faz bem para todo o sistema circulatório nosso, com certeza. Então, a nossa doença produz influências ruins no nossa alma. E a nossa alma produz influências para o nosso organismo. Isso é uma correspondência bem marcante mesmo. Um outro fator que a gente tem que entender também, que está linkado com o desenvolvimento da doença cardíaca, são maus hábitos de vida. Então, tabagismo, obesidade, vida desregrada, sem hora para dormir, sem hora para levantar, sedentarismo e outras formas desorganizadas de vida. O crente, nós sabemos que não leva esse tipo de vida. O crente a tendência dele é levar uma vida mais regrada,
não usar essas substâncias que fazem mal para o corpo, como o álcool, tabaco. Isso é prevenção de doença cardíaca. Então nós sabemos que pela mensagem do Evangelho, pela fé que temos, a nossa tendência a ter uma vida mais regrada, mais mensurada, favorece o desenvolvimento de uma vida mais saudável, com menos incidência de doenças cardiovasculares. Pelo menos é o que demonstram as estatísticas. Além disso, nós sabemos que o consolo do Evangelho para a nossa vida, ele aquieta o nosso coração. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. E se Deus quiser, voltaremos na próxima semana a falar com vocês. Aquele abraço e até lá. Pois é, doutor Aldo estreando com a gente aqui, né? Muito Mais um bom. colunista no nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo, doutor Aldo. Obrigado pela sua participação com a gente aqui. Exatamente. E a Lídia Dickel, gente, tem mais um recado, hein? Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Olha só, tá dado o recado, hein? Depois do intervalo, você vai conhecer a maior coleção particular de bíblias e outras preciosidades do cristianismo do Brasil. Pois é, eu fui até São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, ver de perto o acervo que pertence ao presbítero e empresário Antônio Cabreira, para mostrar para você algumas dessas raridades. É o nosso quadro IPP.doc. Logo depois do intervalo, a gente volta já. Continue conosco. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé. Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na Manhã IPP. Nossa vida, com entrevistas que apresentam com fidelidade a palavra de Deus e nos encorajam diante de todas as situações. Você não pode perder o que a gente tem preparado para você com todo amor e carinho. Hernandes Dias Lopes, Jonas Madureira, Estênio Márcios, Júlio Filho e muita gente boa já passou por aqui compartilhando seu amor por Jesus. Prontos para maratonar? Acesse youtube.com/IPPplay e escolha a playlist do Manhã IPP. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Se você quer trabalhar na obra missionária, não perca a oportunidade de participar do curso intensivo de plantação de igrejas. Aprenda sobre liderança, formação de pequenos grupos, método indutivo, liturgia, planejamento estratégico e muitos outros temas. Acesse ipepinheiros.org.br/CIPI e garanta a sua vaga. Se quer ser líder, você tem que abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus e abençoar a vida de outras pessoas.
Estamos de volta. Que bom que você continua com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, através da IPP-TV, a sua TV missionária. Um abraço também muito especial para o reverendo Marcos Severo e todos os nossos ouvintes da Rádio Rumo ao Sertão. Aliás, os nossos muitos ouvintes, né, da Rádio Rumo ao Sertão que estão acompanhando a nossa programação com a gente mais uma vez. A rádio sempre em cadeia aqui com a nossa IPP-TV, especialmente com o nosso Notícias do Bem. Exatamente. E, claro, manda um abraço para todo mundo, para Alexandre, para Berenice, para Rosilene, Patrícia, todos vocês que Hoje estão foi corrido, não deu nem conectados tempo com a da gente gente mandar aqui. muito abraço aqui, né? Exatamente, gente. Em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, está a maior coleção particular de bíblias e literaturas ligadas ao cristianismo do Brasil e uma das maiores do mundo. Pois é, eu fui até São José do Rio Preto, fui conhecer o acervo que pertence ao empresário e presbítero Antônio Cabreira e ver de perto algumas raridades. É hora então do nosso quadro IPP.doc. Embarcamos rumo a São José do Rio Preto, no noroeste paulista, a pouco mais de 400 quilômetros da capital. Vamos conhecer a maior coleção particular de bíblias do Brasil e uma das maiores do mundo. Logo na entrada da biblioteca, vemos os vitrais que contam a história da imprensa no mundo, a partir da criação do papel na China e uma réplica perfeita da prensa de Johannes Gutenberg, inventada pelo alemão por volta de 1450. Considerado como um dos acontecimentos mais importantes da história no segundo milênio, a invenção marcou o início da Idade Moderna com a impressão da Bíblia. A biblioteca é do ex-ministro da Agricultura, o presbítero Antônio Cabreira. É ele quem nos recebe para contar sobre o espaço e mostrar os tesouros garimpados ao longo dos anos e que fazem parte do acervo. A coleção começou com os avós, que trouxeram da Europa a vontade de guardar a história e promete continuar nas próximas gerações da família. Disso. Na realidade, toda essa biblioteca ela começou com o meu avô e eu tinha assim, uma paixão muito grande por isso. Nós acabamos dando um impulso muito grande à coleção, novas aquisições, trocas. E eu fico muito contente que na família eu tenho 3 filhos, 3 filhas e 1 filho, e eu tenho uma filha pequena, a Giovana, que é apaixonada por leitura. Ela criou na escola dela, lá no 3º colegial, clube de leitura. Então, quer dizer, a gente já tem um horizonte de que alguém na família vai continuar preservando e cuidando. Porque você vê que coisa triste a gente comentar isso no Brasil. Por exemplo, infelizmente, o incêndio da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, hoje a Bíblia mais antiga do Brasil, ela está aqui na nossa coleção. Cabreira explica que a garimpagem de obras e peças para a coleção é um trabalho muitas vezes demorado e que exige paciência e dedicação. Por exemplo, isso já há muitos anos, há mais de 10 anos, nós queríamos comprar uma carta de Martinho Lutero, do Reformador. Nós ficamos 19 anos na busca desse documento. E foi tão interessante que teve um leilão na Alemanha, em Stuttgart, e quando nós chegamos lá, é uma curiosidade que eu acabei guardando para você ver o que é paciência e que quando Deus quer você acaba conseguindo. E o papel que eu tinha para apresentar o lance era o número 112. Ou seja, antes de mim já tinham 111 outras bibliotecas e coleções cadastradas para comprar aqui. No final tinham 178 cadastradas, mas graças a Deus o nosso lance acabou vencendo e a gente trouxe essa carta de Martinho Lutero. O brasileiro às vezes não dá muita valor nisso, sabe, Roberto? Mas a gente fica contente da valorização da biblioteca. Nós temos muitas peças da coleção que elas vão para o exterior. Nós temos, por exemplo, uma coleção de cartas de Winston Churchill, fazendo referência a Deus, ao seu cristianismo, que de vez em quando em alguma comemoração lá na Inglaterra, essas cartas saem daqui, vão para lá, participam dessas exposições e retornam para cá. Então, eu espero que você se sinta aí, não importa se você vai começar com uma Bíblia simplesinha, mas comece a guardar um pouco, porque afinal de contas você guarda a história da sua família. Os antigos tinham muito aquelas Bíblias de família, né? Que você tinha aquela árvore genealógica. Então isso faz parte da história. Isso é um olhar para o nosso passado. O presbítero faz questão de nos mostrar e explicar alguns desses tesouros que fazem parte da sua coleção. Bom, nós vamos contar um pouco da história da Bíblia e uma das coisas interessantes é como que a Bíblia, o texto sagrado, chegou até a gente nos dias de hoje. Os povos antigos, a igreja primitiva, eles usavam diversos materiais para que você pudesse manter o texto sagrado. E um dos mais usados, e a Bíblia faz diversas referências, é o papiro. Era uma planta
para quem conhece a área rural, que se chama taboa. É aquela que você vê nas represas, então ela nascia às margens do rio Nilo, e eles punham aquelas folhas para secar, e aquela folha que secava depois, eles faziam esse tipo aqui de material que se chama papiro. Então eles escreviam esse texto, né? Os hieroglifos eles foram traduzidos recentemente através da pedra de Roseta, só que o papiro ele não tinha muita durabilidade, porque ele era uma folha que foi seca, né? Você imagina você cortar uma folha larga de uma bananeira, por exemplo, depois que ela secar você poder escrever. Então ele tinha pouca vida útil. E se chegou por volta do ano 700 mais ou menos, se descobriu um outro material que é o que a gente chama de o couro, principalmente das ovelhas. E do couro geral de um animal, de uma ovelha, o que eles aproveitavam era o que se chamava velino. Se você pegar uma ovelha de 4 e essa parte aqui em cima da coluna vertebral, você retirar só aquela tira do couro, aquilo se chama velino. Então essa Bíblia aqui, por exemplo, ela é de velino, ó. Esse aqui que eu estou pegando parece uma folha de papel, mas não é. Ela é uma folha de couro e do velino especificamente. E só para você ter uma noção, olha a qualidade de que eles tinham como esse velino. Então isso aqui é chamado de velino e é feito por copistas. Então eles copiavam esse texto e transcreviam esse texto nesse tipo de couro. O que é interessante para você ter uma ideia da reverência que eles tinham quando eles faziam esse tipo de texto. Primeiro você precisava até mais ou menos, numa média, uma Bíblia desse porte, 600 ovelhas. Então você tinha que sacrificar 600 animais para você poder ter uma Bíblia. E para você copiar ela inteira, você demorava de 12 a 15 anos. E não só isso. Cada vez, por exemplo, que eles iam escrever a palavra Jeová, ele parava, limpava a pena e depois que ele limpava a pena, ele escrevia Jeová. E se fosse a palavra Senhor, ele faria o contrário. Ele não só limpava a pena, mas ele parava de escrever, o copista, ele tirava a sua roupa, ele tomava um banho, ele se purificava e aí ele voltava e escrevia. Então, você imagina por que demorava tanto tempo, porque a cada vez que você tinha essa palavra, ele tinha que limpar a pena ou se purificar. E não só isso, depois que ele escrevia, 12 vezes ele conferia o texto. Então, para cada, você pegava, sei lá, aqui, por exemplo, essa aqui é a parte de Ezequiel. Então, ele pegava aquela página do livro de Ezequiel e ele conferia as letras e contava, que a Bíblia fala, ai daquele que acrescentar um tio. Então, se tivesse uma vírgula a mais, ele eliminava aquele texto. Então era uma coisa assim, eles mantinham uma fidelidade que era incrível. E não só isso, por essa reverência e esse respeito, mas a qualidade que eles faziam. Essa Bíblia que eu mostrei para vocês era do ano 1200, essa daqui é do ano 1000. Ou seja, você imagina que isso aqui basicamente é 500 anos antes do descobrimento do Brasil, esse tipo de Bíblia. E agora, isso aqui é em couro. Veja a qualidade do material, aqui eu mostrei para vocês, mas a qualidade das pinturas que eles faziam. Isso aqui é folheado a ouro, só para você ter uma noção, né? Eles pegavam essas cenas bíblicas e colocavam desse tipo. Então olha só o brilho, o ouro, como que essas coisas ficavam. E você tem aqui várias cenas bíblicas que eles julgavam geralmente importantes e eles colocavam nisso daqui. Então olha só, mais aqui, por exemplo, a questão da crucificação, né? Como que você pode ter a qualidade disso feito em couro. Então hoje quando a gente pega uma Bíblia, às vezes nós não temos noção da história, do sacrifício desses pais da igreja em poder manter esse material. Então, desde um papiro, casca de árvores, pedaços de cerâmicas, de argila, depois passando pelo couro, e aí você chegar depois à grande invenção, a própria revista Time, ela disse que de todas as invenções da humanidade, talvez a mais importante tenha sido a invenção da imprensa através de Gutenberg. E Gutenberg poderia ter imprimido uma novela, um romance, mas ele escolheu uma Bíblia, aquela Bíblia que hoje eu e você levamos à igreja. Uma das coisas interessantes na Bíblia são as referências que Jesus fazia à questão da riqueza, do dinheiro, mas especificamente ao tipo de moedas que os cristãos daquela época usavam.
E uma das referências assim muito conhecida é aquilo que a gente vê lá em Marcos 12:41, sobre aquela viúva pobre, quando ela vai à frente ao gasofilácio. Jesus faz uma comparação com os ricos e ele fica impressionado da maneira como que aquela viúva doava. E ela doava as moedinhas mais simples, as mais baratas daquela época, que se chamava quadrante. Isso aqui que nós estamos vendo aqui é uma daquelas moedinhas semelhantes, aquelas que se chama quadrante. Então elas não tinham nenhum tipo de esfinge, nada. Era tão barata que era um cobre do mais barato possível. E foram 2 moedinhas semelhantes a essa que aquela viúva pobre depositou em um gasofilácio à frente de Jesus. E não só isso, então nós estamos mostrando aqui um quadrante, mas a gente tem outro tipo de moedas também muito interessante. Eu estou aqui arrumando a esfinge. A outra é o que a gente chama de dracma, aquela parte lá de Mateus 17, onde Jesus faz a referência à dracma, também na questão quando ele pega uma moedinha na boca de um peixe, e essa moeda aqui é a moeda semelhante àquela que Jesus pega e ele mostra essa esfinge, porque ela tinha a esfinge de Alexandre o Grande. Então, a dracma, ela era uma moeda grega ainda usada na época de Jesus. Então essa esfinge que você vê aí é a esfinge de Alexandre o Grande, e foi com uma moeda semelhante a essa lá em Mateus 17 que Jesus faz essa referência a essa dracma, e também a dracma junto com Pedro na boca de um peixe. E não só a dracma, em Mateus 22 Jesus faz uma outra referência muito interessante que ele chama de denário. É essa daqui, ó. Essa foi uma declaração revolucionária do Senhor Jesus, quando ele pega uma moeda dessa, quando os fariseus o testam, né, e provocam a Jesus, e ele dá aquela declaração revolucionária: a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Porque ele pega uma moeda como essa e fala: olha, a esfinge de quem que está aqui? Era do imperador da época, Dionísio, né, que eles colocam essa Tibérios, que eles colocam essa moeda, e ele mostra isso então a eles e diz: olha, então a César o que é de César, os impostos a César, porque a esfinge é dele, mas as coisas de Deus a Deus. Essa declaração ela foi revolucionária, porque até então todas as coisas eram feitas ao imperador, não só a parte monetária secular, mas também a parte de adoração. E quando Jesus dá essa declaração, a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, é a primeira separação entre o Estado e a igreja. Por quê? Porque as coisas de Deus eu não deveria mandar a César, mas somente a Deus. Uma das coisas que me impressionou muito nessas viagens, no intuito de ajudar os missionários, foi uma viagem que eu fiz à Síria. Nós temos um projeto na Síria de reconstrução das casas de cristãos que tiveram as suas habitações destruídas pelo Estado Islâmico. É uma história muito triste. Em cada uma daquelas casas eles colocam um C e uma cruz, e eles avisam aqueles cristãos: olha, nós somos do Estado Islâmico e não queremos você aqui, nós estamos te dando um prazo para que você deixe essa casa, porque senão nós vamos retornar aqui e matar você e a sua família. E o que impressiona é que aqueles irmãozinhos lá da Síria, eles não saem daqueles lugares, eles continuam na sua casa e tem aqueles embates, e muitas dessas casas foram completamente destruídas. O que a gente vê aqui é uma Bíblia, é uma dessas casas que a família teve totalmente destruída, a família foi morta, e nessa visita que eu estava fazendo, nos escombros daquela casa, eu encontrei essa Bíblia. Ela está dura, não sei se você consegue perceber pelo som, que ela endureceu pelo fogo das bombas, né? Então é uma Bíblia de um irmão da Síria, em que ela foi completamente destruída, e eles me deram autorização, eu recolhi essa Bíblia desses escombros dessa casa. Muito triste, mas o que me impressionou muito é a persistência, a perseverança desses irmãos da Síria, porque esse tipo de cristão, somente realmente uma bala,
uma agressão, uma violência para fazer com que eles deixem de ir à igreja, de adorar o nosso Deus. Aqui, às vezes, um controle remoto sem pilha, um jogo de futebol, você deixa de ir à igreja. Lá não. É impressionante o testemunho de fé que esses irmãos dão a cada um de nós, e hoje eu acho que é até uma obrigação nossa participarmos dessa ajuda humanitária, ajudando esses irmãos a reconstruírem as suas casas de tal maneira que eles continuem lá. Não adianta a gente tirar esses cristãos e trazerem eles aqui para o Brasil ou para outros países, porque o que está acontecendo hoje na Síria, na realidade, é um genocídio no Iraque contra esses cristãos. Dentre essas coisas que a gente tem aqui nessa parte da coleção, é o capítulo 16, o versículo 38 do livro de João. Esse aqui é um manuscrito do ano 800, eu vou tirar aqui para vocês, e ele está escrito em um papiro. Então, o capítulo 16, o versículo 38 do Evangelho de João. Veja só a maneira como a gente pode ter esses manuscritos originais, e eles atestam a autenticidade, a genuidade do texto que hoje você vai, em qualquer culto, ou numa cerimônia, ou numa leitura, você pode abrir o Evangelho de João. Então isso aqui é uma autenticidade. É uma coisa interessante que eu gostaria de comentar, porque muitas pessoas, às vezes, eles têm alguma dúvida em relação à Bíblia. Eu não sei se você sabe, nós temos, semelhante, por exemplo, a esse documento, nós temos mais de 10 mil manuscritos antigos que confirmam a autenticidade, a datação dos textos bíblicos. Mas se você pegar, por exemplo, qualquer obra grega, por exemplo, se você pegar aí peças de Aristóteles ou de Platão, você tem 4, você tem 5 apenas, e ninguém duvida da autenticidade daqueles manuscritos. Então a quantidade de evidência e de material a respeito da Bíblia, nenhuma outra obra antiga, nem Cícero, nenhuma delas tem tanto material disponível como a gente tem hoje das Escrituras Sagradas. Bom, a Bíblia ela é o livro mais lido, mais traduzido de toda a história, e é um livro que talvez não tenha nada tão importante como o principal pilar da civilização ocidental. E por ela pessoas juram, por ela as pessoas, você encontra poesias, são mais de 1.600 anos, inclusos nos 2 testamentos, são mais de 40 autores, e há uma unicidade, há uma coisa incrível que a Bíblia tem atravessado gerações, tem atravessado os tempos, sem que ela tenha envelhecido ou que tenha necessidade de alguma atualização. E o que é o mais importante durante a história é a quantidade de grandes personagens que fazem referência à Bíblia, a Jesus ou ao cristianismo. Toda essa estante que você vê aqui e toda a parte de cima dessa biblioteca, todas elas são de referências de grandes personalidades que a gente tem. Então aqui você tem, por exemplo, Abraham Lincoln, que é o presidente mais querido dos Estados Unidos. Aqui você tem Martin Luther King. E você tem, por exemplo, assim, várias curiosidades que a gente poderia falar ou comentar sobre isso. E uma delas, essa daqui, por exemplo, é uma carta de Albert Einstein, ele fazendo referência a Deus. E essa carta ela é interessante. Einstein tem aquela expressão, por exemplo, que o universo é como se fosse realmente um grande relógio, e ele não conseguia imaginar o universo, esse relógio, sem a presença de um relojeiro. Então isso aqui é uma carta de Albert Einstein, né? Apenas para vocês terem uma ideia, e como ele, a quantidade de pessoas que fazem referência a Deus, e não porque até eles sejam cristãos, eles estavam fazendo proselitismo, mas a importância que eles davam a esses ensinamentos, a essa questão do cristianismo e dos valores cristãos para a sociedade em que a gente vive hoje. Então aqui você tem uma quantidade muito grande, você tem material aqui, por exemplo, comprovando quem terminou com o infanticídio, que é uma coisa que hoje a gente vive, por exemplo, ainda no Brasil, entre as populações indígenas, que é a morte daquelas crianças que têm algum defeito, foi o cristianismo. Atenas, Roma, tanto os gregos como os romanos, eles continuavam a eliminar do seio da sociedade qualquer criança que nascesse com algum defeito.
Foi Jerusalém, através do cristianismo e daquela expressão que todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, que mudou um dos itens, que foi o caso do infanticídio. Bom, nessa parte aqui da biblioteca, a gente tem as primeiras edições de Martinho Lutero. O que são as primeiras edições? São aquelas edições originais do ano em que elas foram publicadas. Então aqui a gente tem uma coleção, todos os trabalhos de Martinho Lutero, essas primeiras edições, elas estão aqui. E é muito importante a gente poder estudar isso e entender o que se passava na cabeça dos reformadores. E aqui a gente tem algumas peças importantes. Aqui a gente tem, por exemplo, a primeira edição incontrável das 95 teses, aquela que ele foi excomungado pelo Papa. Esse livrinho pequenininho aqui é o John Eck, quando ele fala que quando uma moeda tintilava no purgatório, uma alma saltava. Então tudo isso foi o que levou Lutero a ser contra essa questão das indulgências. E isso daqui é uma obra magna de 1534, isso aqui é a primeira edição da Bíblia de Lutero. Então, a Alemanha ela tinha vários dialetos e Lutero o que ele queria era ter uma língua que captasse a língua das crianças, das mulheres nas casas, dos homens nos mercados, e ele fez isso quando ele traduziu a Bíblia para a língua original, para o alemão, porque até então a Bíblia estava basicamente em latim, ou no grego, ou no hebraico, e em latim, e parava por aí. Então os reformadores eles tinham uma intenção de traduzir a Bíblia para a língua nativa, porque quando um país tem a Bíblia traduzida para a sua língua nativa, ele muda completamente, como por exemplo no Brasil a gente tem a Bíblia para o português. Então todas essas edições aqui são de Martinho Lutero e daquela época antiga. E uma das coisas que os reformadores faziam muito, eles começaram a musicar os salmos, principalmente Calvino. Então isso daqui, por exemplo, é um antifonário, e esse antifonário é quando a gente começa a musicar. Você consegue ver por aqui, ó, você consegue musicar e fazer aqueles cantos, você tem depois os cantos gregorianos, mas todos eles davam, eu diria assim, esse tipo de louvor que a gente tem na igreja hoje, em que as coisas começam a mudar e as coisas começam a avançar. Então eles tinham essa preocupação. Lutero dizia que a música era a asa da pregação, não apenas a emoção, mas eu acho que essa adoração também tem que ser feita com honra e reverência, e esse aqui é o começo de musicar. Desde lá de Davi com a harpa, os reformadores também tinham essa preocupação. Na nossa biblioteca nós temos mais algumas curiosidades interessantes. Uma delas, por exemplo, é esse livro aqui, por volta do ano 1500, que é um Psalterium, que é o comentário do livro de Salmos, que quando chega no Salmos 19, no versículo 4, quando se faz aquela referência que, no entanto, até os confins do mundo vai se ouvir a voz do Senhor, ele faz uma referência a Cristóvão Colombo. Então, a relação da Bíblia com o mundo secular, com a história secular de uma maneira geral, ela é muito grande nesse comentário. Aqui embaixo a gente tem, por exemplo, uma Torá, ou seja, a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então aqui você tem uma Torá do ano 800, ela também é feita em couro, mostra a importância da gente manter esses originais. Aqui você tem um dos pais da igreja, Tertuliano, principalmente naquela luta contra as heresias, contra o gnosticismo que estavam surgindo. Você tem uma série de outras curiosidades. Aqui você tem Eusébio de Cesareia, a história da igreja, também outro pai da igreja importante. E aqui só uma curiosidade interessante, isso aqui é uma publicação francesa, onde uma mulher, quando ela fosse, por exemplo, num culto lá, ela poderia ter aqui seu blocozinho de anotação, como você está vendo. Aqui você tem a Bíblia, e não só isso, nesse próprio kit, ela poderia levar essa caixinha, e aqui ela colocaria as suas moedinhas, e que daria o seu dízimo no culto. Então ela tinha esse kit, isso aqui do ano 1700, da França, em que ela poderia levar isso dentro desse kit e no seu culto toda preparada, ano 1700 na França. Todas as pessoas da história, independente da cor da pele, da sua posição social, tinham uma reverência muito grande pela Bíblia. E desde os mais simples trabalhadores até reis e rainhas, eles tinham essa reverência
com as Escrituras. E uma das pessoas que eu quero mostrar para você agora é uma Bíblia real, essa Bíblia aqui que pertencia à Rainha Vitória da Inglaterra. Tanto é que a Rainha Vitória, ela dizia uma coisa, você sabe que o Império Britânico tinha uma expressão que dizia que é o único aonde o sol nunca se punha. Então, independente de onde você circulava pelo globo, você tinha essa questão da Rainha Vitória falando da importância da Bíblia. E é interessante que isso aqui é a capa original dessa Bíblia dela. Estou abrindo ela aqui para você ter uma noção. Então, ainda está na maneira original que você tinha isso daqui. A gente procura manter tudo original. Aqui é o símbolo, né? É uma Bíblia real. E aqui você tem a assinatura dela fazendo esse comentário. E ela está assinando, agradecendo. E aqui você tem depois toda a família real, mas o que é importante é essa assinatura dela, como da Rainha Vitória. Todos os príncipes, toda a família real, eles assinaram aqui essa Bíblia Sagrada. Então, o importante é isso. Até mesmo reis, rainhas, e aqui no caso a Rainha Vitória, se dobram a essa vontade divina, ao que é a importância da Bíblia para o seu país e para a sua comunidade. Bom, uma das curiosidades que a gente tem é quando a gente fala Bíblia, as pessoas talvez elas se esqueçam, mas essa palavra Bíblia, ela não está no texto sagrado, nenhum capítulo ou versículo, tanto do Velho como do Novo Testamento, você vai encontrar a palavra Bíblia. Então, por que nós temos hoje esse livro com o título Bíblia? A primeira vez que ele foi impresso foi em 1487 e é Bíblia. Por quê? Porque o editor, quando ele foi lá em 1487, ou seja, 13 anos antes do descobrimento do Brasil, a Europa, que já lia muito a Bíblia, esse editor falou, puxa, mas eu preciso colocar um título. Como é que eu vou colocar? E esse texto, tanto o Velho como o Novo Testamento, ele vinha de rolos, que no grego se chama biblion. Então, com isso, ele falou, puxa, isso aqui então é uma Bíblia. Aí o que ele fez? Ele colocou esse título nessa Bíblia, inclusive é um título à mão, não sei se você está vendo aí, se chama Bíblia, ou seja, é aquele texto, aquele capítulo e versículos que veio de um rolo chamado Biblion, que depois foi colocado em um livro. Então isso aqui é a primeira vez que uma Bíblia foi impressa com esse título Bíblia, 1487. E na realidade, nós estamos falando da primeira vez que ela foi publicada com o título Bíblia, mas antes disso ela já tinha sido publicada e poucas pessoas sabem disso. Quando o Johannes Gutenberg ele resolveu imprimir a Bíblia, ele não tinha esse título Bíblia, se chamava Escritura, se chamava a Palavra de Deus. E aqui, por exemplo, a gente tem partes da Bíblia de Gutenberg, foi impressa em 1455. Então, Gutenberg, isso aqui é um marco na história, né? A revista Time considerou a imprensa inventada por Gutenberg, essa imprensa móvel, como a invenção da história da humanidade. Isso aqui, olha, é um pedaço de um texto da Bíblia de Gutenberg. Então, isso aqui é o livro, está em latim, né? E uma coisa interessante que as pessoas não sabem, isso daqui já é impresso pela máquina de Gutenberg, mas ele tinha tanto medo, porque ele estava desempregando os copistas, que a letra capital, a letra inicial do parágrafo, ele deixou para ser feito ainda à mão. Então, compatibilizando, né, a nova tecnologia que geraria desemprego com aqueles que ainda tinham emprego. Então, essas letras iniciais, elas eram ainda feitas pelos copistas. Então, essa aqui é uma página da Bíblia de Gutenberg de 1455. O acervo da biblioteca hoje tem valor incalculável, por isso o cuidado é extremo em todas as etapas. A gente sempre gosta de dizer que uma biblioteca de obras raras, ela tem que funcionar como se fosse um centro cirúrgico, ou seja, você tem que ter um cuidado de tudo aquilo que entra aqui. Então você tem que, por exemplo, qualquer obra que a gente adquire,
nós temos uma outra sala que é uma área de quarentena, ela fica ali durante um certo período, ela é avaliada, ela é, vamos dizer assim, desinfetada, entre aspas, para que nada seja introduzido estranho, ou algum tipo de praga, algum tipo de coisa nesse sentido. Toda essa infraestrutura que você vê aqui foi feita por um professor, um expert do MIT, o Massachusetts Institute of Technology. As paredes são extremamente grossas e o que é importante da biblioteca é o controle de temperatura. A gente fala assim, mas pode ser quente, pode ser frio, isso até que não importa tanto. O que você não pode ter são oscilações bruscas. De repente você está com 30 graus, de repente você está com 15 graus. É isso que afeta a vida útil do papel. Então aqui nós temos todo um sistema que mantém essa temperatura constante para evitar essas oscilações bruscas e basicamente 3 pessoas trabalham aqui no cuidado, no manuseio, na limpeza e na catalogação dessas novas obras que entram na biblioteca. A biblioteca do presbítero Antônio Cabreira, aqui em São José do Rio Preto, já possui mais de 60 mil volumes entre bíblias completas, trechos, manuscritos e outros objetos. Mas o trabalho de expansão continua. Novos materiais estão sendo adquiridos e um outro espaço como esse aqui já está sendo preparado. A importância dessa biblioteca, ela poderia responder aquela pergunta: o que seria do nosso mundo, o que seria do nosso Brasil sem o cristianismo? Não estou nem falando só se protestantismo ou catolicismo. O que a gente quer mostrar é que a minha e a sua civilização ela é baseada em valores, nesse pilar deixado pela Bíblia. Então a gente tem que preservar isso. E é uma coisa muito interessante, que isso não é muito valorizado no Brasil. Tanto é que você vê de toda essa coleção aqui, não tem nenhum incentivo público, não tem nenhum recurso público, não tem nenhum abatimento de impostos. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente deveria pensar no futuro, como você tem nos Estados Unidos, o milionário ele consegue parte do que ele vai pagar em impostos de uma maneira muito mais simples, não como que é tão burocratizado no Brasil, e investir nessa questão da preservação. Então a gente espera não só preservar a nossa história, mas que ela também sirva de estímulo, de impulso para que a gente tenha outras coleções e possamos guardar um pouco da nossa história. Olha, é um pequeno documentário, a gente passou a manhã toda gravando lá com o presbítero Antônio Cabreira, mas assim, tem muito mais coisas para ser mostrado, inclusive a gente ficou de voltar lá para continuar o nosso IPP.doc parte 2, é muita coisa para ser mostrada e tudo é muito interessante, tudo é muito valioso do ponto de vista de conservação histórica e do ponto de vista de cristandade, né, Tainá? Realmente são peças que você só tem acesso numa biblioteca como essa, por exemplo. Acredito. Tem que ter parte 2 e 3, porque está construindo um novo espaço. Né? Exatamente. Tem 13 espaços. Exatamente. Pelo que nós vimos na imagem. É muito grande. Muito grande. Tem muita coisa para ser mostrada ainda. Tem participação aqui, o Marco Severo até compartilhou, parabenizando, né, a reportagem e o trabalho também que, né, o amigo, como ele colocou, um abraço ao meu amigo Antônio Cabreira e parabéns por esse trabalho. Bem, o Notícias do Bem está chegando ao fim. O nosso encontro é de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Lembrando que você pode ver e rever o Notícias do Bem e todos os outros programas da IPP-TV onde você estiver. Então, assim, você pode acessar e ver tudo isso onde? No IPP Play. Pois é muito fácil, né? Acesse o IPP Play, youtube.com/IPP Play, aproveite, faça a sua inscrição, ative o sininho para que você possa receber também todas as informações do nosso IPP Play e lá você vai acompanhar, é claro, todas as reportagens, vai acompanhar todos os nossos programas, então não deixe de fazer a sua inscrição. Notícias do Bem dessa sexta-feira vai ficando por aqui, agora você fica com o Marcos Melo e seus convidados no nosso Conversa da Tarde. A gente volta quando? Segunda-feira, né? Segunda-feira a gente está de volta. A partir das 11h30 da manhã, ao vivo aqui. Nós esperamos por você. Bom fim de semana. Deus abençoe a sua vida. Tchau. Tchau, tchau.